Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 21 de fevereiro, a igreja faz memória de São Pedro Damião e último dia do nosso Festival de Jovens. Hoje é o dia para testemunharmos e celebrarmos as graças que o Senhor realizou em todos os jovens que participaram desse festival de forma presencial ou online. Então, muito obrigada a você que está em casa, que rezou, que apadrinhou, você que intercedeu, que carregou, você que convidou, que escreveu o jovem para esse festival. Então, estamos chegando na reta final do nosso último dia, ou melhor, não é o último dia, mas é o início de uma nova jornada. Amanhã, quarta-feira de cinza, vamos entrar nesse tempo da quaresma. Então, hoje é um dia para bem preparar o nosso coração, primeiro com a gratidão e ação de graças, porque o Senhor realizou maravilhas no meio de nós. As leituras que a igreja nos oferece hoje do livro do Eclesiástico. Filho, se dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes de tua pobre condição, ser paciente, pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Confia no Senhor, ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Então, nada melhor do que terminar um festival com uma palavra, não quero dizer dura, mas realista do Senhor. Olha como ele começa. Talvez nesse festival você se decidiu seguir o Senhor, fazer um ano sabático, mudar de vida, ser mais fiel na igreja, ser mais compassivo, bondoso na sua família, ser um verdadeiro servo. Aí o Senhor vai dizer, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Então o festival foi esse exército que te preparou para a batalha, para o combate. Ao longo desses dias você fez todo o treinamento, porque agora você está pronto para servir ao Senhor e pronto para a batalha. Endireita o teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a ele, não te separes. Então, a ordem hoje desse festival, a ordem hoje desse dia para você que está em casa é une-te ao Senhor e não te separes dele. Então, o Senhor hoje dá uma ordem e nós devemos obedecer, porque a sua palavra vai justamente ilustrar essa pedagogia de Deus. E ele vai dizer, o ouro é provado no fogo, mas os eleitos no cadinho da humilhação. Olha só a palavra de Deus hoje. Nada confortadora para cada um de nós. O Senhor não está nos consolando, mas ao contrário, o Senhor está nos dando as armas, os meios necessários para justamente sairmos desse festival, ou você que está em casa, começar o seu dia como verdadeiros guerreiros em ordem de batalha, pronto para servir o Senhor, não mais desarmados, mas justamente restabelecidos, renovados, cheios da graça de Deus, desse Deus que nos dá as armas, mas que nos abastece com o seu amor e sua misericórdia. A leitura termina dizendo, o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Então o Senhor não só dá ordem, né, mas ele também está conosco, ele perdoa cada um de nós, ele é misericordioso, ele caminha conosco e ele nos dá a sua graça. Então é o consolo da nossa palavra nessa leitura deste dia. E o salmo de hoje é o Salmo 36. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. O Senhor conhece os dias dos íntegros e sua herança permanecerá para sempre. Não irão envergonhar-se nos dias maus. Nos dias de fome, eles ficarão saciados. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Pois o Senhor ama o direito e jamais abandona os seus fiéis.
Os malfeitores serão destruídos para sempre, e a descendência dos ímpios extirpada. A salvação dos justos vem do Senhor, sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e liberta, Ele vai libertá-los dos ímpios e salvá-los, porque nele se abrigaram. Então, o salmo de hoje: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Então, o convite hoje do Senhor é habitarmos na sua casa, renovarmos a nossa confiança nele, é colocarmos a nossa alegria em Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. Olha que belo! Se colocarmos a nossa vida, a nossa confiança no Senhor, o nosso coração, Ele realiza os nossos desejos, porque o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece, o Senhor te conhece, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o desejo que habita no mais profundo do nosso ser. E lembrando que a sua herança, ela permanecerá para sempre e não seremos envergonhados, mas seremos consolados por Deus, seremos amados, seremos misericordiados por Ele. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Tendo partido dali, Jesus caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem é entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum em casa. Ele lhes perguntou sobre o que discutis no caminho. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-os nos braços, disse-lhe: aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não a mim, mas sim aquele que me enviou. Então, hoje é uma leitura para nos enviar, né? Começa primeiro falando que seremos provados, aquele que quer servir ao Senhor. Depois o salmista que vai nos renovar, vai nos dar alegria, lembrar que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Mas o evangelho de hoje, simplesmente o Senhor vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele vai exortar os discípulos que estavam se perguntando quem era o maior, e o Senhor vai dar uma simples recomendação: quer ser o primeiro? Seja o último, seja os servos de todos. Então vamos sair desse festival desejosos de servirmos uns aos outros, de sermos bem pequenos como as crianças. Não vamos sair daqui cheios de nós mesmos, mas esse tempo de graça foi um tempo para entendermos a pedagogia de Deus e aceitarmos que devemos ser bem pequenos, que devemos servir ao outro e não queremos os primeiros lugares, mas ao contrário. Deixar que os nossos irmãos, que o outro, aquele que está ao teu lado, ele sim seja amado por um gesto teu que não se aparece, mas ao contrário, mas que deixa que o próprio Cristo apareça no meio de nós. E depois Jesus vai trazer a criança como esse modelo, né, da humildade, da pequenez, da pureza, do acolhimento. Então, nesse festival, é a graça de Deus, é a pureza, é a santidade, é o desejo de sermos pequenos que deve reinar no nosso coração e deve ser isso que vamos levar para a nossa casa. E você que está em casa nos acompanhando, esse chamado a sermos bem pequenos, a sermos servos dos servos, a servirmos uns aos outros. Então, para aqueles que estão vivendo o festival, eu desejo um santo envio para as suas realidades, para a sua casa, mas renovados. A experiência que vocês viveram hoje, nesses dias, na verdade, certamente vos marcará para o resto da vossa vida. E foram tempos de graça na escuta da palavra de Deus, através das pregações, dos ensinos, da liturgia, dos momentos artísticos, do acompanhamento espiritual, da confissão. Então não podemos voltar para casa da forma que nós saímos, mas que ao chegarmos em casa testemunhemos de fato essa alegria de sermos jovens decididos, radicais, com um desejo ardoroso de santidade. Que Deus nos abençoe.